Agora nós vamos falar sobre a vacina da febre amarela e, como o próprio nome da vacina já diz, ela protege contra a febre amarela. E a origem dessa vacina são de vírus vivos atenuados da febre amarela. Esses vírus que provocam aí a febre amarela, eles são conhecidos como arbovírus, e são vírus que têm a capacidade de serem disseminados através de vetores. E no caso aí da febre amarela, é claro, estou falando em relação aos mosquitos, tá bom? Então, quando essa vacina deve ser administrada? Ela deve ser administrada aí aos 9 meses, né? Apenas uma dose já é o suficiente. Lembra que eu falei para vocês em relação às vacinas de micro-organismos vivos atenuados, que elas precisam aí de apenas uma dose, em grande parte delas, para produzir uma resposta imunológica adequada? Então a febre amarela aí é um grande exemplo disso, tá bom? Via de administração, então, é a via subcutânea, né? Ela é aplicada aí na face posterior do braço, numa dosagem aí de meio ml, tá bom? Os efeitos adversos são dor, cefaleia e febre. E as contraindicações são reação anafilática à ingestão de ovos, e essa contraindicação é legal a gente frisar nela porque a vacina da febre amarela não é a única vacina que tem composição do ovo aí na sua dosagem, né? E aí é muito importante falar sobre isso porque as pessoas que têm reação alérgica aos ovos, elas não podem tomar alguns certos tipos de vacina. E aí eu estou falando da tríplice viral, da tetraviral, da vacina da influenza, né, que é a vacina aí da gripe, que são vacinas que também têm aí proteínas do ovo na sua composição. E essas vacinas, elas têm proteína do ovo na sua composição porque na produção dessas vacinas, elas são inoculadas dentro de ovos de galinha embrionados. E aí acaba que isso gera uma grande quantidade de proteína do ovo na composição dessas vacinas, tá bom? Então, de forma alguma, essas pessoas elas podem tomar aí esses tipos de vacina, ok? E aí, né, as outras contraindicações, crianças menores de 6 meses, grávidas e pessoas imunodeprimidas, porque está no grupo de pessoas aí que têm imunossupressão, e são pessoas que não podem tomar vacinas aí de micro-organismos vivos atenuados, porque essas vacinas podem provocar, né, a própria doença na pessoa ou até casos mais graves dessas doenças nesse grupo de pessoas, tá bom? Deve existir aí um intervalo de 30 dias entre a vacina da febre amarela e também a vacina da tetraviral, porque ambas são vacinas, né, de vírus vivos atenuados, então a gente tem que manter uma margem segura de no mínimo 30 dias, né? Quem segue o calendário vacinal aí certinho não há problema nenhum, porque a vacina da febre amarela é dada aos 9 meses e a vacina tetraviral é dada aí aos 12 meses e aos 4 anos de idade, então elas não coincidem no calendário vacinal, não há problema nenhum, tá bom? Então não há preocupações. E a gente vai para a vacina da hepatite A. Então a vacina da hepatite A, como o próprio nome da vacina já diz, ela protege contra a hepatite A. E a origem dessa vacina são vírus inativados aí do hepatovírus que provoca a hepatite A, tá bom? Quando deve ser administrada aí aos 12 meses de idade, né? A via de administração é a via intramuscular, para menores de 2 anos no vasto lateral da coxa direita e para maiores de 2 anos no músculo deltoide, tá? Dosagem meio ml e efeitos adversos são dor, edema, vermelhidão aí no local da aplicação, e os efeitos sistêmicos são dor abdominal, diarreia, febre, náuseas, vômitos e também fraqueza. Ela pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, porque ela na verdade, produzida a partir de vírus mortos, né? Então, vírus inativados. Então, como eu já disse para vocês, vacinas aí de micro-organismos inativados, de micro-organismos mortos, elas podem aí ser combinadas aí simultaneamente com qualquer outra vacina do Programa Nacional de Vacinação, tá? Aí a nossa próxima vacina é a vacina tríplice viral. Por que ela chama tríplice viral? Porque na verdade são 3 vacinas numa só, né? E essas 3 vacinas são aí provocadas por essas 3 vacinas que protegem contra essas 3 doenças, que são doenças provocadas por vírus, por isso ela chama tríplice viral, tá bom? E aí ela também é chamada de SCR, porque aí são as siglas das doenças que esses antígenos causam, né? Que é o sarampo, cachumba e a rubéola. Então ela protege aí contra o sarampo, cachumba e rubéola, e a origem dessa vacina são vírus atenuados aí, desses antígenos que provocam essas doenças, tá bom? E aí, por via aí de
óbvio, curiosidade de vocês, eu coloquei para vocês. Então a gente tem o morbilivírus, que causa o sarampo, o paramyxovírus, que causa cachumba, e o rubela vírus, que causa rubéola, tá bom? Então esses 3 vírus aí atenuados são, na verdade, a origem aí dessa vacina tríplice viral, ok? Então quando ela deve ser administrada? Aos 12 meses e também aos 4 anos de idade. Via de administração subcutânea, também na face posterior do braço, na altura aí do músculo deltoide. A dosagem é de meio ml, né? E as contraindicações são mulheres, né? Que deve esperar aí um período de 30 dias para engravidar. E também é contraindicada para pacientes com reação alérgica à ingestão de ovos, que eu já falei para vocês, né? No slide anterior, né? Em relação à febre amarela, que algumas vacinas elas tinham composição aí de proteína do ovo, né, na sua fórmula, e a tríplice viral era uma delas, tá bom? Os efeitos aí adversos da tríplice viral são febre, erupção cutânea, artralgia, né, que é dor nas articulações, pancreatite, artrite, meningite e encefalite, tá bom? Deve haver aí um intervalo de aplicação também de 30 dias entre a tríplice viral e também a vacina da febre amarela, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, ok? Então, adiar a aplicação aí por 3 meses nos casos de uso de imunoglobulinas, sangue total ou plasma, ok? E aí nós vamos para as contraindicações gerais aí de todas essas vacinas aí que eu acabei de falar para vocês. Então, as vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados, e aí a gente está citando os exemplos dessas vacinas aqui, né? A BCG, poliomielite, tríplice viral, tetraviral, febre amarela, rotavírus e varicela. Eles são contraindicados em quais os casos? Imunodeficiência congênita ou adquirida. Lembra que eu falei para vocês? Então, os pacientes, os indivíduos, né, que têm imunodeficiência, seja ela adquirida ou congênita, elas não podem tomar essas vacinas aí à base de micro-organismos vivos atenuados, tá bom? Pacientes acometidos de neoplasia maligna. Então, existem alguns tipos de cânceres também que diminuem aí, que suprimem o sistema imune. No caso, por exemplo, dá um exemplo, né, da leucemia. Então, são pacientes que não podem também tomar esses tipos de vacina. Em tratamento com corticoides imunossupressores. Então, o próprio nome já diz, corticoides que provocam imunossupressão. São pacientes imunodeprimidos, são pacientes que não podem tomar esse tipo de vacina. Situação de gravidez, a mesma coisa. As gestantes, elas têm um sistema imune deprimido. Elas também não podem tomar esse tipo de vacina. Elas também estão aí no grupo de risco, tá? Para as contraindicações aí dessas vacinas. Crianças que apresentam alergia a algum componente da vacina. Então, algumas vacinas têm hidróxido de alumínio, né? Para melhorar aí a resposta imune do nosso organismo àquela determinada vacina. Algumas aí têm composição, né, de proteína do ovo. Então, as crianças, o indivíduo que tem alergia aí a qualquer composto do ovo não pode tomar aquela vacina. Então, existem alguns compostos aí da vacina que podem provocar alergias. E se esse indivíduo tem qualquer alergia a qualquer composto desses tipos de vacina, não pode ser administrado naquele indivíduo, tá bom? Doença aguda febril, né? Então, nesse caso, deve ser feito o adiamento. Então, se a pessoa está com estado agudo febril, quer dizer, acima de 38,5, ela não pode tomar vacina, porque isso pode piorar ainda mais o quadro febril daquele indivíduo. No nosso caso, daquela criança, tá bom? Quadros graves de gastroenterite também devem ter a vacinação adiada. Então, na maior parte das vacinas, elas têm efeitos colaterais aí, gastroentéricos, elas podem ter efeitos colaterais gastroentéricos, então isso também pode piorar ainda mais o quadro de gastroenterite desses indivíduos aí que não podem tomar a vacina naquele momento que elas estão tendo aqueles quadros graves de gastroenterite. Entenderam? Então, eu queria agradecer vocês pela atenção, né? Queria dizer muito que estou morrendo de saudade, que a sala de aula é tudo para mim, né? Fazer vídeo é muito complicado, a gente fica meio travado, a gente não está acostumado com isso, a gente tem que estar acostumado com vocês ali pertinho da gente. E eu sinto muita falta de vocês, muita falta disso, né? Muita falta desse contato, dessa troca, dessa experiência que eu sempre tenho com vocês. Então, ó, beijinhos, prof tá orando para voltar logo, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, viu, meninos?